castelo seria um saco, como sua vida antiga, porém acabou ganhando muito com isso. Primeiramente o reconhecimento e a expectativa do seu pai, o coração da Fênix de sua irmã Mary e uma conexão com sua irmã Luna e até um encontro com o Huracan, o dragão negro. São muitas coisas que ele nem mesmo poderia sonhar em sua vida antiga. E assim nosso Jin completou 10 anos de idade e mudando para outra cena, vemos ele treinando com seu guarda-costas totalmente poderoso e nesse momento ele começa a avaliar Jin, dizendo que não parecia que ele estava avaliando Jin, mas sim sendo avaliado por ele, enquanto Jin o enchia de socos. Não pensava que o mestre Jin era alguém que realmente o seu pai se interessaria por ele. O seu guarda-costas Khan disse que iriam treinar somente até ali, e Jin concordou com isso, mas perguntou se tinha algum problema para eles treinarem só até aquele momento. Então o mestre Khan disse: foi uma honra ter ensinado ele por todo esse tempo, dizendo que não haveria muito tempo restando até que saísse do Castelo da Tempestade, e prometeu que iria dar o melhor treinamento possível até o fim. Então eles concordaram e Jin disse que contava com ele. Mudando a cena então, vemos que Jin estava colocando seu dedo no fogo e não estava sentindo nada, e disse que finalmente tinha absorvido metade do coração da Fênix, enquanto sua empregada perguntava se não estava quente. Porém Jin disse que parecia água morna aquele sentimento. Então ela disse que bom, presente a Mary está te ajudando. Sua cuidadora então disse que antes ela só tinha ouvido sobre os efeitos do coração da Fênix e que essa era a primeira vez que os via pessoalmente. Então Jin também disse que também era a primeira vez, que provavelmente iria absorver todo o coração em alguns anos. Então sua empregada cuidadora disse que o jovem mestre logo iria sair do castelo e seria amanhã cedo. Então pediu que deixasse saber com antecedência se precisaria de alguma coisa. Então começou a guardar os livros do nosso prota e as suas roupas no lugar separado. Então Jin disse agradecido a sua babá por ter pegado todas as coisas para ele, mas se lembrou que tinha que fazer algo e disse que ia sair e iria voltar logo. Porém sua empregada disse que logo agora ele iria sair e ele disse foi mal e continuou a ir, pois ele tinha que ir atrás de Huracan para descobrir como ele iria junto com ele. Então lembrou a Huracan e disse que eles iriam sair do castelo amanhã. E ele disse que é claro, ele disse que estava esperando a todo esse tempo para poder sair. Então Jin, cauteloso, perguntou para Huracan como que ele iria sair dali sem que percebessem que o corpo dele não estava lá. Então ele disse para que ele não se preocupasse, pois ele era o lendário dragão negro, que não importava quão enfraquecido ele estivesse, isso para ele era mamão com açúcar, e ele teria certeza de seguir com cuidado para não ser pego por ninguém. Então perguntou por que ele estava enfraquecido e só tinha falado isso agora para ele. Ele disse porque estava dormindo 1000 anos e com certeza ele não estaria novo em folha para isso. Jin então perguntou se ele conseguiria recuperar sua força. Huracan disse que era óbvio e ele ficaria mais forte quanto mais forte Jin ficasse. Afinal, ele era o seu dragão guardião. Então disse para Jin andar logo e se tornar um espadachim mágico tão forte quanto Temar, o primeiro patriarca. Então Jin disse que os Hunkadels eram originalmente uma família de espadachins mágicos, certo? Perguntando para Huracan. E Huracan lembrou-se de ter escutado isso e Soul the Rest em sua vida passada, que a família Hunkadel era originalmente uma família de espadachins mágicos e o primeiro patriarca era o espadachim mágico mais forte de todos os tempos, mas quase ninguém sabia sobre aquilo. E o motivo pelo qual os Hunkadels baniram a magia e fizeram essa tal regra de só focar na espada e blá 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 foi por causa do tratado humilhante de 1000 anos atrás. Bem, as pessoas ainda o elogiavam por ser um guardião da família, mas ele tinha certeza
que eles ficavam desconfortáveis se ele aparecesse lá, pois ele era um dragão que usava magia, mas isso foi há 1000 anos e todos ficavam maravilhados com a presença de Murakami, que antigamente ele era respeitado no mundo inteiro. Jin olhou decepcionado, perguntando se realmente os Hulkandels iriam fazer isso, porém Murakami confirmou que teria certeza de se esconder bem, então disse para não se preocupar. Então Jin entendeu que tudo iria ficar bem, aparentemente. Então Jin perguntou o que ele iria fazer com a sua que estava vazia. Então ele disse que poderia usar magia dracônica para fazer um clone dele e colocá-lo ali. E se o clone for descoberto, então o dragão disse: "Eu sou o dragão das sombras, sabia?" Então fazer um clone dele seria algo muito fácil. Com certeza conseguiria fazer isso de olhos fechados. E como ele disse, ele não está com todo o potencial dele, então conseguiria mantê-lo ali por pouco tempo. E disse que iria deixar ali até que ele crescesse e se tornasse mais forte. Então Jin agradeceu por ele se importar. Porém Murakami pediu que ele respeitasse mais, já que ele sabia que ele poderia fazer isso. Então ele na verdade tinha trago algo especial para Murakami. Murakami disse, sem saber o que era algo especial, então Jin apresentou a ele uma torta feita com a primeira colheita de morangos desse ano e um vinho que ele tinha pegado escondido de Dilly. E então Murakami caiu de alegria. Jin, porém, disse para que ele não ficasse bêbado e não fizesse um clone esquisito dele mesmo. Então Murakami disse: "Quem você acha que ele é?" enquanto elogiava dele ser um moleque adorável. Então, enquanto isso, Murakami pedia para que ele apresentasse ele à babá dele, pois ele amava ela muito pelas tortas de morango. Então disse que iria pensar no caso. Então sua babá disse ao jovem mestre que quando ele voltasse para casa, não poderia esperar ter toda aquela folga que ele teve no Castelo da Tempestade. Mesmo ele estando ocupado treinando ali, ela disse que seria muito mais difícil e sua rotina seria muito mais ocupada lá na casa principal. Que ela também não poderia assar mais tortas, sempre que ele quisesse. Então ele virou e disse a sua babá que também iria trabalhar duro quando voltasse para casa. Então, após isso, se apresentaram a Jin 2 cavaleiros, um era Jeremy e outro era Hotz, ao seu serviço, para então poder escoltar até que eles cheguem ao Jardim das Espadas. Então Jin contou com eles, então eles partiram para a carruagem dia 30 de outubro de 1790. E ele finalmente saiu do Castelo da Tempestade. Após isso, atiçaram os cavalos para que pudessem puxar a carruagem, então partiram para a casa principal dos Hulkandels. Porém, durante esse caminho todo, estava nevando muito, e Jin ficava totalmente tranquilo enquanto lia um livro na carruagem e observava do lado de fora, e parece que iria se acumular muito rápido a neve. Então, ele disse que provavelmente teriam que esperar perto de uma vila até que parasse de nevar um pouco. Então, sua babá que disse que provavelmente não poderiam usar o portal de transferência se nevasse muito. Jin então concordou. Porém, houve um estrondo e a carruagem parou de repente. Então os cavaleiros disseram que era uma emboscada e que por favor esperassem dentro da carruagem. Então a babá apertou Jin enquanto esperavam tudo passar, porém o acalmava. Sua babá disse que Jeremy e Hotz eram cavaleiros guardiões de 7 estrelas e ele ainda tinha ela ao seu lado. Então, após isso, a babá disse que tinham 20 guerreiros e magos e também tinha uma chance de ter arqueiros ao redor. Ela disse que não achava que tinha alguém de 7 estrelas, já que Jeremy e Hotz estavam lutando. Porém, Jin percebeu imediatamente que o motivo dele estar ali era muito mais perigoso. Jin então disse a Dilly que teriam que sair daquela carruagem naquele momento, porque um cavaleiro guardião de Hulkandel nunca iria deixar um filho dos Hulkandel para trás, e um dos dois tem que ficar do lado dele o tempo todo. Então Dilly, percebendo esse erro grotesco, disse que provavelmente os falsos traidores eram os dois que estavam com eles, e Jin concordou.
Então disse que deveria ter algum tipo de dispositivo escondido dentro da carruagem. Então disse que precisavam fugir. Jill então disse que tinha entendido, logo com a cara de insatisfeita com a situação. Então, começando agora, como serva do Junkandel, ela deveria proteger o jovem mestre, e logo tirou as suas armas, parecendo até um Wolverine, dizendo que ele entendesse a situação e que ela teria que ser um pouco bruta agora. Então ela rasgou as portas e saiu para fora com Jin. Então eles começaram a caminhar pela neve, dizendo que provavelmente ela deveria receber uma punição por esse incidente assim que eles chegarem na casa principal do clã. Jin então disse que agora não era a hora certa para se preocupar com aquilo, sendo também que eles deveriam ir até onde aqueles dois estavam e que ele precisava checar uma coisa lá, porque provavelmente aqueles que estavam atacando poderiam ser os aliados da família Junkandel. Então disse que se as pessoas que armaram a emboscada estivessem realmente mirando em Jin, o momento que eles saíram da carruagem seria o melhor momento para poder atacá-lo e matá-lo, e mesmo assim estava bem quieto e estranho perto deles. Sua babá então disse que concordava com ele, enquanto isso avistaram um monte de pessoas na frente enquanto gritavam "Encontrem Jin Junkandel", criando grupos separados para poder encontrá-lo. Então Jin realmente estava certo. E encontraram neles o emblema da folha e o emblema da besta negra, que eram do clã Yuta e do clã mágico de Mythel. Esses trabalhavam para os Junkandels. Então, o mago avistou Jin e sua babá e foi confirmado que Jin estava vivo. Então, disse para o pessoal priorizar a proteção de Jin Junkandel, enquanto defendiam dos dois bandidos. Então, esse soldado se apresentou como vice-capitão do 3º Esquadrão dos Mercenários do Rei Negro e viemos resgatar Jin Junkandel de acordo com o pedido da própria família. Então, os bandidos perceberam que logo eles iriam morrer porque a equipe era muito forte e já tinham protegido Jin Junkandel. Então começou a pensar que não teria sido uma traição, mas na verdade eles eram falsos. Se realmente fossem cavaleiros de 7 estrelas, nunca teriam sofrido tanto assim para guardas tão fracos. Jill perguntou quem eles eram e pediu para que revelassem a filiação e o seu objetivo ali. Porém, o inimigo riu e disse: "Que pergunta previsível, você acha mesmo que a gente iria revelar a verdade para um cão do Junkandel?" Após isso, continuou a debochar da equipe deles enquanto ria bem alto. Então, sua babá perguntou a Jin o que ela deveria fazer com eles. Jin então disse tenebrosamente que matasse um e arrancasse o braço do outro e depois trouxesse a ele. Então ela disse como ordenado e partiu para cima deles enquanto cortou a garganta de um deles sem nem que ele pudesse se mover, até mesmo se defender do ataque dela. Já foi de F já. Então ele xingou ela e avançou para poder atacá-la, porém no mesmo instante já teve o seu braço totalmente arrancado, enquanto ele já tinha recebido outro golpe em seu peito enquanto preparava para poder atacar a babá, porém ela arrancou o outro braço dele imediatamente. Então após isso ela deu um chute nele para baixo, quebrando a costela do cara, e o cara ficou totalmente parado ali sem fazer nada. Depois dessa também, né, gente? Meu Deus, que babá. Então Jin disse que o mestre dele provavelmente subestimou demais o oponente, e para se tornar uma babá de Junkandel, a pessoa precisa ser um artista marcial acima de 7 estrelas. Para assassinar um filho dos Junkandel, eles deveriam ter enviado pelo menos 3 ou 4 cavaleiros de 8 estrelas. Então ele começou a gritar, dizendo para que não fizessem ele rir. E isso era simplesmente um aviso que a era dos Junkandel iria acabar. Porém, Jin disse que também queria que isso acontecesse. O guarda ao lado já ficou totalmente sem saber o que falar por ter ouvido aquilo. Então Jin disse que ao invés da era dos Junkandel, ele queria que fosse a era de Jin Junkandel. Então o inimigo, ouvindo aquilo, ficou totalmente irritado, gritou com alta voz: "Honra ao grande Zipel." Então Jin percebeu que a família que estava atrás dele era provavelmente a Zipel, uma família de grandes magos que dominava
a outra metade do mundo, totalmente poderosa em utilização de magia e que completamente eram os rivais dos Hunkandels. E esse clã era como o oposto dos Hunkandel, que sempre almejavam o pico da esgrima. Na verdade, eles são um clã que almejam o ápice da magia. E há 1000 anos, quando o primeiro patriarca dos Hunkandel morreu, o clã Zipel forçou um pacto humilhante com os Hunkandel que o proibiam de usar magia. E devido ao pacto, os Hunkandel tiveram sua magia selada. E para eles, Zipel era literalmente um inimigo de 1000 anos. Jin estava se perguntando quem seria tão ousado para fazer algo assim. Então percebeu que realmente era um seguidor de Zipel. Então a Dilly que só o jogasse para qualquer lado e enterrasse logo ele, que não valia a pena interrogá-lo. E foi arrastado enquanto xingava Jin de arrogante e outras coisas. Então começou a pensar que o evento que tinha acontecido naquele dia foi diferente das ações normais na sua vida passada e deve ter sido ações independentes de extremistas, mas tinha alguma coisa estranha, porque não importava o quão elaborado fosse o disfarce, devia ser difícil enganar um artista marcial de 7 estrelas, que seria a sua babá Dilly. Então pensou que provavelmente fosse a interferência daquele cara. Jin começou a perceber que as suas ações estavam realmente mudando o seu futuro. Estava totalmente diferente do que tinha acontecido e que mais pessoas viriam atrás dele. Então sua babá disse que tinha feito como o jovem mestre tinha ordenado. Então após isso, perguntou o nome do soldado e perguntou se era Murka, vice-capitão dos mercenários, e agradeceu dizendo que foi graças à distração deles que eles conseguiram escapar ilesos da carruagem, e assim que eles voltassem à sua casa, ele falaria sobre os seus feitos ao clã, e o clã provavelmente vai pagar generosamente pela ajuda dele. Então, Murka disse que eles estariam sob seus cuidados até chegarem ao portão de teletransporte, enquanto pensava quem realmente era esse garoto. E mesmo que seja um filho do Hunkandel, é a primeira vez que ele saía do castelo e já agia dessa forma. Enquanto a sua babá cuidava dele, ele só pensava que era um simples moleque com 10 anos de idade, e mesmo assim ele parecia com a situação que tinha acontecido, e talvez o que ele disse mais cedo, que queria que a era de Jin Hunkandel chegasse, não fosse simplesmente uma baboseira de uma criança qualquer. Então deixou o pensamento de lado, então deu uma ordem para que todos os soldados tomem cuidado com o que fizerem até chegarem ao portão, e as palavras chulas também. Começaram a reclamar que o chefe nunca tinha dito isso, mas mandou eles calarem a boca e obedecerem o que ele disse. Sua babá então disse que eles poderiam ir agora, então Murka disse para todos partirem imediatamente, ele temeroso com aquela mulher que era totalmente poderosa. Então a partir disso, eles começaram a andar durante a nevasca para chegar em uma casa próxima ao vilarejo, enquanto perguntavam a si mesmo se não tinha problema nenhum deixar aqueles impostores mortos lá. Então eles disseram que não importava se eles forem encontrados mortos ou vivos, eles iriam servir de exemplo para todos os seus companheiros. Dilly, a empregada, tinha feito certo ao fazer isso. Dilly então informou a Jin que chegariam ao vilarejo se andassem por mais umas 2 horas. Jin então chamou a Dilly e disse para ela não ficar triste por causa da escota, e disse que aquilo não tinha sido culpa dela, que até o Khan, um cavaleiro de 9 estrelas, não percebeu aquilo, e que seria ainda mais difícil para uma guerreira de 7 estrelas como ela perceber. Também que não era um problema de ter ensinado as regras da escolta um cavaleiro guardião, tanto que aconteceu aquele problema em que ela não sabia que os guarda-costas não podiam guardar ele. Então após isso, pediu desculpas a Jin, e Jin percebeu que ela nunca mudava, ela sempre agia da mesma forma, tanto na vida passada como ali. Além disso, uma babá do Hunkandel segue o destino da criança da qual ela está encarregada. Dilly também tinha sido a babá de Jin na vida passada, e por isso ela mesma foi subestimada pelo clã inteiro por causa dele, alguém que não tinha talento nenhum. No entanto, ela nunca culpou ele
nenhuma sequer vez. E no dia em que ele foi exilado do Juncandel, ela foi exilada junto com ele. E ela disse: me desculpe por não ter conseguido servir adequadamente ao jovem mestre. Ela pensava que provavelmente a culpa era dela. Então ela se curvou e se desculpou com Jin. Jin lembrou então que ela era assim e que provavelmente ele não queria ser muito duro com ela, mas agora era diferente e a Dilly tinha que amadurecer. Então ela disse ao jovem mestre que iria levar uma punição e aceitar qualquer punição que ele oferecesse a ela por causa da atitude errada dela. Jin, porém, deu uma ordem dizendo para que ela não se culpasse e que ela poderia ser a babá dele, mas ela também é a única cavaleira guardiã que ele tinha agora. Que se ela se apegasse com coisas tão pequenas como essa, ela teria muitos problemas com as escoltas no futuro. Então, ele pediu para que não fizesse ele repetir o que ele tinha dito. Então todos ficaram em silêncio e Dilly começou a pensar que iria dar o seu melhor para poder se corrigir daquela situação, pensando para si mesma que o jovem mestre se importava com ela. Então, após isso, avistaram uma placa que apontava para o vilarejo dizendo que estava próximo e logo estariam chegando. Ele continuou pensando que ele tinha dito aquelas palavras porque ele gostava dela, então ela tinha que tomar cuidado para não causar mais nenhum problema para ele. Jin então olhou para ela e ficou feliz que finalmente ela tinha se animado novamente. Então, logo eles chegaram à pousada e foram bem atendidos e pediram 2 quartos para poderem se acomodar e descansar durante aquela noite. Jin então continuava pensando sobre aqueles falsos cavaleiros guardiões e que se ele estivesse certo, tinha uma alta possibilidade daquele homem ter interferido, e aquele era o transformador Bolvard Gaston. Geralmente, as transformações eram um privilégio dos dragões, mas nem todos os dragões conseguem se transformar perfeitamente, e o Bolvard é o único que consegue se transformar perfeitamente. Ele usou essa habilidade para cometer vários crimes de transformação e trouxe o caos ao mundo. Nisso, em sua vida passada, ele foi o maior vilão de todos, e se realmente for o Bolvard quem interferiu, isso iria ser problemático na vida dele. Porém, Jin percebeu que ele ainda não tinha feito algo de notável até aquele momento. Então, eles se despediram do capitão e o capitão disse que se precisassem de alguma coisa, era só chamá-lo e iria imediatamente para poder ajudá-los. Então começou a pensar sobre Belmonte e que na vida passada, quando ele tinha 20 anos, ele foi preso pelas forças especiais de Belmonte. E se ele fizer dele um aliado, ele poderia ser muito útil. Porém, quem disse que não teria motivos para acolher alguém que levantou sua espada contra ele. Jin pensou que antes que Bolvard se metesse em problemas maiores, ele deveria ver se tem alguma coisa envolvida. Porém, Jin começou a ficar com sono e disse que tudo que tinha acontecido era realmente diferente da vida passada. Então, a sua babá disse que o jovem mestre estava cansado, mas que ele poderia dormir tranquilamente e que ela estaria do lado de fora se ele precisasse da ajuda dela. Jin nem esperou ela terminar de falar e já adormeceu, e ela pensou que realmente ele estava muito cansado depois desse dia. Então sua babá fechou a porta silenciosamente e deixou ele dormindo bem tranquilo, porém começou a ter um animal batendo na janela. Esse animal era um gato, ele estava miando e tentando acordar o jovem mestre. Jin então percebeu que tinha dormido e que estava muito barulhento, então mesmo que ele tivesse treinado tanto no Castelo da Tempestade, ele achava que ainda é pedir demais o corpo de 10 anos não conseguir ficar acordado. Então ele se espreguiçou e começou a perguntar de onde estava vindo esse barulho, e viu que tinha um gato na janela chamando sua atenção. Eles estavam olhando um para o outro espantados. Então não acreditou que na verdade aquele era o Murakami. Murakami disse que iria se esconder na cola dele, então era para ele não se preocupar. Então Jin percebeu que era isso que Murakami estava dizendo quando falou que iria se esconder e segui-lo.
Então ele realmente se transformou no gato. Então o gato continuou bravo e irritado, batendo na janela, e Jin então pediu desculpa e deixou ele entrar. Porém Jin não esperava por essa, ele até mesmo se surpreendeu por Murakami se transformar em um gato. E ele pensou que ele iria se disfarçar como um cavaleiro ou um servo. Murakami então disse que se fizesse isso, os cavaleiros do clã iriam perceber ele na hora. E como que ele poderia segui-lo assim? Então Murakami, enquanto avançava, tropeçou em uma tábua e caiu diretamente na janela, fazendo um barulho gigantesco, enquanto a sua babá chegou e perguntou se estava tudo bem com o mestre e viu que tinha um homem desconhecido lá. Então ela partiu diretamente para matá-lo e disse: "Seu tolo, você ousa vir atrás do jovem mestre", dizendo então para que confessasse tudo antes que ela rasgasse ele em milhares de pedaços, contando quem ele era e qual era o seu propósito ali. Então disse para que Gilly esperasse, porém Murakami percebeu que o nome dito era de Gilly, então ele já olhou amorosamente para ela, chamando ela de torta de morango. Então ela ficou totalmente angustiada, sem saber o porquê daquele nome. E aí Murakami disse que esteve esperando todo esse tempo para poder encontrá-la, enquanto ela não sabia o que fazer nessa situação. E Jin lá atrás, com a sua cara totalmente borrada, com a vergonha do que estava acontecendo ali. Então eles começaram a conversar mais tranquilamente. E primeiro Jin disse que ele era o guardião de Hunkandel, o dragão negro Murakami. E por aqui ele disse que ela era a sua babá. Porém, Murakami disse que já conhecia e que o nome dela era Torta de Morango. E aí Gilly pediu desculpas humildemente porque foi desrespeitosa com o guardião Murakami e pediu para que a perdoasse. Então Murakami disse que não se preocupe, minha torta de morango, irei te perdoar com todo prazer. Então ela perguntou ao senhor Murakami: "Posso perguntar por que eu sou uma torta de morango?" E ele disse que era porque ela fazia as mais incríveis, maravilhosas e perfeitas tortas de morango. A babá percebeu que na verdade quem pedia as tortas era Murakami e não Jin, percebendo então o motivo de Jin pedir tortas de morango todos os dias. Após isso, perguntou se eles poderiam se assentar para poderem conversar melhor. Então Jin pediu desculpas por todo esse tempo ter enganado Gilly, e Gilly percebeu que tinha acontecido muita coisa que ela não sabia do jovem mestre, e nem ela mesma sabia que ele tinha um talento excepcional para a magia e um contrato com Soul the Rest, e ainda por cima ele tinha um dragão. Então ela, como babá, ficou muito feliz por isso ter acontecido. E disse também que, seja qual for o caso, agora ela era um parceiro de crime dele. E o clã não poderia saber que Murakami despertou e ele estava conectado com Jin. Então a babá concordou e disse que iria tomar cuidado com tudo aquilo que estava acontecendo. Então Murakami disse que não precisava ficar tão nervosa e Murakami estaria cuidando dele. Porém ela disse que ele precisava estar mais atento, igual o barulho alto da transformação do Murakami. Ele bateu a cara na madeira, mas o Murakami disse que na verdade ele tinha tropeçado. Condolências pela janela, F. Murakami então começou a gargalhar e rir de toda aquela situação, porém a sua babá realmente ficou pensando se o jovem mestre iria ficar bem com o Murakami, e Jin respondeu que provavelmente ele iria ficar. Depois disso, eles chegaram no portão de transferência do reino de Mythel, e ela agradeceu por tudo que os mercenários tinham feito e tinham levado ele em segurança. Então eles começaram a se perguntar um gato e se ele sempre esteve com eles desde o começo. Resolveram deixar isso quieto. Então a sua babá disse que a compensação por esse trabalho seria muito bem paga pelo castelo Hunkandel. Disseram que aquilo tinha sido uma ótima experiência para eles como soldados. E após isso, eles estavam ansiosos para ver o futuro do jovem mestre. Porém o guarda-costas disse que tinha uma pergunta para Gilly e perguntou para ela por que alguém com grandes habilidades tinha deixado o clã McHollum e se tornou uma babá do jovem Hunkandel. Porém ela disse que não há um grande motivo que valha mencionar o motivo dela ter feito isso. Ele então entendeu e pediu desculpas pela grosseria. Até eu queria saber porque essa mulher é mais forte que todos eles juntos ali. Então após isso, todas as tropas se reuniram e foram embora,
e disseram adeus ao jovem mestre, e o jovem mestre então partiu para dentro da sala de teletransporte. E foram bem recebidos para o portão de transferência de Mythel e pediram a identidade deles. E após isso, pediu para que fossem enviados para Carlon, na Aliança Cupeste, que era onde ficava o castelo da família. Então, eles perguntaram se eles eram servos da família Roncandel, e eles disseram que sim. Então pediu para que acompanhassem eles para um assento especial que eles iriam ser levados para lá. Continuou explicando a Babá que se eles esperassem ali por 2 horas, eles iriam chegar em um piscar de olhos e que eles tivessem uma ótima viagem. Então eles começaram a conversar e a Babá estava super preocupada e perguntou se poderia de alguma forma acabar sendo descoberto sobre o Lord Murakan e outras coisas a respeito dele. Então Jin perguntou se estava falando sobre magia, e ela disse que sim, e essa é a única coisa que ninguém no clã Roncandel iria permitir de qualquer jeito. Então Jin disse que não se preocupasse, e que ele sabia esconder muito bem aquilo. Após isso, os 3 perceberam que tinha alguém vindo atrás deles, e esse alguém também iria usar a zona de teletransporte. Jin olhou fixamente e percebeu que o emblema do dragão dourado estava na roupa de quem estava vindo, e na verdade quem eram os Zipel. Isso mesmo, um dos filhos de Zipel e os seus guardas estavam vindo junto para também a zona de teletransporte. Então ele percebeu que aquele rosto parecia ser familiar, mas não sabia de quem era. Após isso então, eles se assentaram perto de onde Jin estava, logo em sua frente, e eles começaram a observar um ao outro. E ainda não conseguiu descobrir quem era aquela pessoa com aquele rosto, mas parecia muito familiar em sua vida antiga. Então, ele começou a puxar assunto com Jin, dizendo que não o surpreendia o motivo dele não querer ir para aquela cidade de Ruprest, onde eles estavam. Então sua babá começou a pensar que não acreditava por ter encontrado logo uma praga dessas naquele mesmo local. Então o gato de Jin desceu e foi na frente dele, e ele disse que pelo menos o gato de Jin era muito fofo. Então ele chamou o gato e Murakan percebeu que estava perto e começou a arranhar ele todinho. Os guarda-costas então chamaram ele de verme, porém Zupel disse que estava tudo bem e é o ato de um animal. Ele achava que procurar briga só ia arranjar mais problemas. Então, além disso, é estúpido sacar uma espada na frente de um Roncandel. Então ele começou a pensar que tentou irritar ele por curiosidade, mas mesmo assim Jin não teve nenhuma reação contra ele. Então Zupel continuou pensando que aquele era o filho mais novo de Roncandel e ele era totalmente cabeça fria. Então se apresentou e se chamou de Beradin Zipel, e que gostaria de pedir desculpas formalmente pela grosseria dele mais cedo. Então Jin percebeu que Beradin era simplesmente um mago genial e um forte candidato como futuro patriarca da família Zipel, e ele era um ídolo entre os jovens magos por ter ambas habilidades e caráter nobre na sua vida passada. E percebeu também que ele era alguém que ele se sentia muito distante quando ele era um mago em sua vida passada, já que ele era muito mais forte que Jin, até mesmo na sua vida passada, com a magia. E pensar que ele ia conhecer esse mago quando criança, e ele percebeu que esse sentimento era desconhecido. Porém, Jin disse que também estava curioso sobre esse tipo de pessoa que ele era, e ficava feliz que ele não era simplesmente um idiota. Zipel então perguntou o que sobre ele fez ele pensar aquilo, e ele disse que foi a piada dele, que simplesmente ia fazer ele experienciar uma oportunidade única de vagar por aquela cidade sem os guarda-costas, ou pelo menos 2 dedos daqueles guarda-costas, se eles tivessem sacado as espadas dele por causa daquela piada. Porém Zipel continuou rindo da piada assustadora de Jin. Estava olhando seriamente enquanto perguntou, olhando diretamente nos olhos de Zipel, se ele realmente estava brincando. A família Zipel já ficou toda tremida ali com essa brincadeira do Jin aí, que não era brincadeira, e perguntou se podia dar um conselho a ele. Então ele disse que se ele fosse conhecer outro Zipel e se ele tivesse uma experiência parecida,
pediu para que não cortasse os dedos dele precipitadamente ou algo assim, que só iria causar problemas para os nossos cães. Então, Jim disse que agora sim era uma piada engraçada de beiradinho. Jim então disse que nenhum dos dois cães se movimentariam por causa de duas crianças que estariam brigando. Zipel então pensou que era verdade e que com os dedos cortados ele tinha certeza que só acabaria com algumas moedas de ouro como compensação por aquilo ter acontecido. Então Zipel agradeceu por ter ensinado aquilo a ele naquele dia. Porém, disse que iria se lembrar e retornar esse favor em outro dia. Falou para que ele pagasse agora e não pagasse outro dia. Então ele disse com prazer. O Jim cortou o clima e pediu para que ele calasse a boca até que o portal se completasse e não incomodasse o descanso dele. Então ele ficou observando de longe e achava que Jim um dia iria se tornar um cara legal em alguns anos. E se não fosse por causa dos cães deles, ele teria pedido para Jim ser o seu melhor amigo. Enquanto o guarda-costa disse para que o mestre se comportasse um pouco melhor. Enquanto na verdade também estava pensando que ele poderia se tornar um eterno rival porque ele era um Runcandel. E pensou que mesmo assim ele estava agindo desse jeito, mesmo depois de ter sido ameaçado de quase perder os dedos. Questionou se tinha algum problema com a família Zipel, então que nenhuma dessas pessoas era Sam. Então surgiu uma mensagem: obrigado por esperarem e o teleporte começará logo logo, sendo que poderiam ter dores e desmaios e também a turbulência do teleporte. Enquanto a moça falava, então o Zipel gritou a Jim, dizendo que eles iriam se divertir mais uma vez quando se encontrassem novamente. Porém, Jim disse que passava e que não queria ver ele nunca mais, enquanto o gato, que era o dragão, começou a ficar totalmente enjoado. Após o teletransporte para a cidade, eles chegaram e alugaram uma carruagem que os levou diretamente para o castelo de Runcandel, e eles foram bem recebidos após terem chegado lá por um mordomo que era o segundo no comando, e o nome dele era Petro, e era um prazer conhecer o nosso protagonista. Então, ele conversou que ele teve uma longa viagem para poder ter chegado ali, e que ele era bem-vindo à casa principal do clã Runcandel. E ali era o Jardim das Espadas por onde eles estavam passando, e Jim comentou que quando ele morresse, ele gostaria de deixar a sua espada ali no jardim. Somente aqueles com conquistas que contribuíram para a prosperidade de Runcandel poderiam ter a honra e a chance de colocar a sua própria espada no jardim. E é um jardim que simboliza o sonho e a honra de toda a família. Porém, lembrou-se que em sua vida passada ele era fraco e, além de não ter nenhum talento, ele não poderia liderar ninguém e nem mesmo era inteligente. Então, como ele pensou que poderia realizar alguma coisa só com trabalho duro? Então caminhou e chegou ao castelo central, onde a sua família estava reunida. Após isso, encontrou toda a sua família e seus irmãos estavam reunidos lá também, para ajudar. Então sua mãe olhou e perguntou quanto tempo fazia que eles não se viam. E o nome dela era Pantera Negra, era Rosa de Runcandel, a senhora da casa. Respondeu educadamente a sua mãe, e enquanto isso o gato olhava diretamente nos olhos do patriarca, enquanto o patriarca observava e não sabia o motivo daquele gato estar ali. Perguntou então se tinha pego ele na rua, porém Jim disse que tinha adotado ele. Porém, o seu pai perguntou por que ele disse, em vez de pegou, adotou. Então, ele disse que gostou da resposta ousada dele, e que um filho de Runcandel deveria manter tal postura quando obtém algo. Porém, seus irmãos já começaram a olhar com ódio fácil para ele naquela cena. Então, seu pai perguntou qual era o nome desse gato. Então ele disse que era Nabi Runcandel, a sua mãe. E a sua mãe pegou ele no colo e começou a ficar admirada com o gatinho. Um dos irmãos veio totalmente irritado, perguntando por que ele tinha dado aquele nome, mesmo entendendo que ele era jovem, aquilo era errado. Perguntando como ele ousava colocar o nome Runcandel em um simples vira-lata.
Ele perguntou para sua babá Diri como tinha deixado Jin dar esse nome para o gato e se tinha realmente criado ele bem, e então ela pediu desculpas. Porém, o chefe da família disse para que ele parasse. Perguntou a Jin por que ele tinha dado o nome Hunkandel ao gato, e Jin disse para que ele fosse responsável pelo gato, dizendo que poderia ser apenas um animal, mas como foi a primeira vida que ele adotou, ele sentia que o nome dele deveria carregar um grande significado e peso. Disse que aquilo era realmente interessante. Mas Jin, você entende que o peso que o nome Hunkandel tem? Então ele disse que entendia, e que se alguém ferir a Nabi, significa que ele tinha que pagar o preço. Então ele disse a Jin que ele tinha um talento maravilhoso para fazer inimigos, e disse para que olhasse para como seus irmãos estavam encarando a ele. E Jin olhou e respondeu que sim, parecia que ele tinha sim isso, mas também ele tinha o talento para matar os seus inimigos. Então o seu pai achou muito engraçado e começou a rir da situação e disse que todos deveriam estar no limite e cansados, então decidiram ir descansar. E que também provavelmente todos estavam querendo matar o filho mais novo sem escrúpulos. Então eles partiram e foram descansar. Após isso se passaram 4 anos depois do início do verão de 1794 e o jovem mestre Jin Hunkandel estava com 14 anos. Ele era um cavaleiro de 2 estrelas e um cadete de rank baixo, e seu treino daquele dia já estava finalizado. O capitão então disse que ele tinha feito um ótimo trabalho e que só iriam se ver de manhã, após o treinamento então da senhorita Luna, que estava marcado para hoje, e perguntou se ele tinha esquecido. Então ele partiu para poder treinar com a sua irmã. Aquele era Garon Artemiro, o cavaleiro guardião e instrutor de rank baixo. Porém, Garon então perguntou se ele iria novamente comer com os cadetes. Ele disse que a Madame Rosa provavelmente iria ficar desapontada com ele. Porém, Jin disse que estava tudo bem e que não queria fazer guerra de encaradas com seus irmãos enquanto comia. Disse então que entendia e que iria avisar Belope Smith, cavaleiro guardião cadete, aluno de aula de baixo rank. Ele então trouxe comida para o jovem mestre e ele aceitou, então começaram a comer junto. Porém, Jin já tinha conhecido esse homem em sua vida passada. Então, Belope, um plebeu de 13 anos, simplesmente ele iria sair logo do treinamento, pois ele seria desqualificado. Ele seria retirado de seu direito como cadete e expulso. E mesmo assim ele era tão legal e perguntou se estava gostoso. Então disse que estava totalmente grato aos Hunkandel por permitir que ele comesse carne regularmente, e também que era grato pelo jovem mestre sempre compartilhar sua carne com ele. Então o Jin começou a dizer: para com isso, já chega. Jin disse que ele tinha dito a mesma coisa que ontem, parecia até uma passagem de tanto que ele repetia isso. Jin disse a Belope que às vezes ele precisava ser mais conciso e as pessoas o desprezavam porque ele sempre divagava quando estava falando, dizendo para ele arrumar a postura e ter mais orgulho de quem ele é, dizendo também para que ele tivesse orgulho por ser um cavaleiro guardião cadete da família dele. Respondeu a Jin que as notas dele estavam lá embaixo e que ele não tinha nenhuma estrela ainda de habilidade. Porém, continuou dizendo que se tornar um cadete dos Hunkandel é uma tarefa bem difícil. Mesmo estando no rank mais baixo dali, você ainda continua sendo a elite, se comparado com as outras crianças de 13 anos ao redor do mundo. Jin continuou olhando para ele e não ficou surpreso que o clã tinha expulsado ele, porque ele é um garoto muito dócil. Jin começou a se perguntar como que aquele poço de pureza foi para o clã Hairan, um clã diferente de espadachins, que se tornou o cão leal do Império Vermont. Porém, ter se tornado um assassino em massa sem piedade, mesmo sendo tão dócil nessa vida. E depois de ouvir que ele se tornou parte da Guarda Imperial, ele ficou extremamente chocado e também ao mesmo tempo triste de descobrir que ele acabou cometendo suicídio após tudo isso. Que se ele deixasse o Belope do jeito que ele está, provavelmente iria acontecer a mesma coisa. Então nosso prota disse que não estava mais com fome e começou a partilhar a sua carne com ele, e ele ficou muito grato com isso. Jin então começou a pensar
que iria ficar de olho nele para que ele não fosse desqualificado e expulso dessa vez. E viver uma vida de imposta uma vez já era o suficiente. Então, ele começou a ser mais amigo desse garoto. Jin estava vendo que a liberação de energia espiritual dele estava em 2 estrelas e a mana estava em 4 e a esgrima em 2 também. Ele percebeu que a sua habilidade estava indo tudo tranquila naquele ritmo e provavelmente ele iria conseguir a esgrima de 3 estrelas em 2 anos. Mas antes disso, ele continuou treinando com a sua irmã e sua irmã disse que o treino dela seria igualmente ao que foi ontem, dizendo a Jin que ele tinha que tratar esse treinamento como algo diferente todos os dias. Ela disse para ele usar o olho da mente. Ela continuou dizendo para que ele assistisse tudo o que estava acontecendo com ele. Porém, Jin nunca tinha se adaptado a esse treino e nem mesmo ouvido sobre ele em sua vida passada, já que ele nunca teve essa intimidade com a sua irmã. Então, ela continuou dizendo, olhe com o olho da mente. Ela disse para Jin não abrir os seus olhos e também informou a Jin que o olho da mente é um estágio de iluminação para cavaleiros de 7 estrelas para cima. E Jin já começou a pensar que ela estava ensinando isso enquanto ele ainda só tinha 2 estrelas. Além disso, o olho da mente, tipicamente, ele se parece com uma aura dispersa, mas a irmã Luna não estava usando aura em seu treinamento, então ele não estava entendendo nada. Aí começou a pensar que realmente ela devia estar certa, que provavelmente ela iria ensinar algo importante para ele, igual esse olho da mente, mas ele disse que confiava nela, mesmo não sabendo se isso era verdade ou não. Então continuou treinando e se esforçando para conquistar essa habilidade por bastante tempo. Então após isso, ela liberou Jin e disse que ele tinha treinado muito bem, mesmo ele não sabendo se tinha feito certo ou errado. Então após isso ele foi embora. E sua irmã começou a pensar que sabia que ele iria muito bem, mas sempre superava as expectativas dela. E que provavelmente ele tinha uma concentração e postura ótima que não era vista em cavaleiros de 2 estrelas, e provavelmente com esse potencial iria conseguir entender isso em poucos anos. Isso é até bom porque ele não morre tão fácil, porque ali todo mundo tem 5, 6, 7, 9, nosso prota ainda só tem 2. Então nosso prota chegou para o próximo treino, um que não teria como evitar, era uma luta de treinamento que eles iriam treinar naquele dia e iria valer a maior parte da pontuação final, e uma boa pontuação que seria um caminho rápido para se tornar um cavaleiro guardião. Todos ali estavam muito tensos. O capitão então avisou que a Madame Rosa, sua mãe, disse que se ele conseguisse derrotar todos os top 10 hoje, ele iria poder subir o seu treinamento intermediário no ano que vem. Jin então já ficou animado com aquela notícia, porém ele teria que derrotar os 10 mais poderosos. Então começou a observar seu amigo Belop e percebeu que ele estava daquele jeito de novo enquanto lutava. Jin então pensou que não era nada demais, já que ele iria garantir que ele não fosse expulso dessa vez, mas não machuca nada ser um pouco mais confiante. Então o capitão da equipe disse que o pessoal iria ter um treinamento hoje, onde iriam ter 3 rodadas e eles poderiam trocar de parceiro todas as vezes. E que além disso, os 10 melhores combatentes iriam enfrentar o jovem mestre Jin Ukandel em duelos. Nosso prota já tinha passado por tudo isso e sabia de todas as lutas que estavam acontecendo naquele momento. E percebeu que aqueles caras não eram nada mal comparados a ele, e que eles receberam realmente o direito de serem cadetes por um motivo específico. Então o capitão liberou para que todos voltassem aos seus lugares, exceto os 10 que ele tinha selecionado para lutar com Jin, e disse para o jovem mestre para que se preparasse para o combate. Jin começou a pressionar com um ataque poderoso com a espada de madeira, simplesmente aquela mulher, e a arma dela voou, então ela se rendeu. E ele pensou que o maior recorde dele foi de 8 pessoas, então ele só precisava derrotar mais 2 para poder vencer. Para fazer isso, o oponente que ele tinha que tomar mais cuidado era essa mulher de cabelo rosa, e ela já estava entrando para combater ele. O nome dela era Messa Milcano, guardiã cadete e aprendiz. Messa Milcano era uma guerreira de elite. Ele sabia que no futuro ela iria concluir o treinamento de cadete
que imediatamente se tornar uma cavaleira guardiã. Essa começou a dizer que ficaria muito feliz de derrotar ele hoje. Isso é que aconteceu na sua vida passada, né? Porque ele era fraco pra caramba. Após os cumprimentos, Jin também disse que estava ansioso para lutar com ela. Então, ela deu um pulo para cima de Jin e o atacou por cima e ele conseguiu defender, percebendo que ela estava mais forte que antes, que ainda assim não era como se ele não conseguisse derrotar ela. Na verdade, o problema era que ele tinha que derrotar mais 8 pessoas depois dela. Então, eles começaram a soltar golpes um contra o outro. Nosso prota estava sendo totalmente ligeiro. Ele estava focando a habilidade da espada dela em simplesmente um golpe só. E ela perguntou porque ele sempre usava habilidades diferentes, mas agora ele estava usando habilidades simples. Nosso prota não estava dando mole não, ele estava fazendo isso de propósito. E o motivo era porque ele tinha que derrotar mais 8 pessoas além dela. Só que ela pensou que ele estava menosprezando ela e que ele achava que ela não iria conseguir derrotar ele hoje também. Então o jovem mestre já avançou para cima dela, desferindo vários ataques novamente. E ela disse, sem se importar, que iria usar o seu melhor para poder derrotá-lo. Eles continuavam observando a luta frenética que eles estavam tendo de vários golpes, pensando no que estava acontecendo ali. E também não estava levando a boa, estava recebendo vários golpes em seu corpo, mesmo tentando desviar, enquanto ele acertava ela ao mesmo tempo. Então ela continuou dizendo que não poderia perder assim, e que iria superar o jovem mestre dessa vez, e saltou em direção a ele para desferir um golpe poderoso. Mas esse golpe foi tão forte que a espada dela quebrou com o golpe de Jin e a madeira começou a voar para o alto enquanto girava. E nisso ela percebeu que a espada dela estava quebrada. E nesse exato momento o nosso prota não deu mole e já apontou a espada para o pescoço dela. Ela se perguntava como isso tinha acontecido e ele tinha dito a Mesa que tinha sido uma ótima luta. E que além disso, ele achava que não poderia mais usar aquela espada. Ela não acreditou, ela disse que não tinha chance nenhuma e que a espada deles tinham colidido várias vezes e ainda assim ele continuou atacando sempre no mesmo ponto dela. Ela não acreditando como isso era possível e que eles não tinham tanta diferença na força e resistência. Então ela perdeu porque faltava precisão e persistência. E realmente ela pensou que Jin era um filho de Hun Kandel. Após isso ela deu um grito e disse que iria treinar mais e que um dia iria derrotar ele. Que não iria ficar parada e deixar ele vencer todas as vezes. Jin então pensou que tinha sido tudo do jeitinho que ele tinha planejado. Que com o nível atual dele, duelar contra 10 cadetes não era uma tarefa fácil. Depois que ele venceu a luta contra a Mesa, uma impressão a todos que eles iriam perder se lutassem contra ele, pois ela era a mais forte da equipe. Ficou muito fácil o que Jin derrotasse todos os outros jogadores e participantes. Então, isso iria ajudar ele a ter uma verdadeira aula intermediária dos Hun Kandels no começo do ano que vem. Ele recebeu parabéns por ter concluído e derrotado todos os 10 mais poderosos alunos. Então avisou que logo seria o horário do almoço, então que eles iriam terminar o treino da manhã por ali mesmo. Então perguntou o quanto faltava para o almoço e falou que era 10 a 20 minutos, enquanto todo mundo estava com o braço lesionado, com a cara machucada, todo mundo bravo com esse cara porque ele tinha surrado todo mundo. Mesmo assim, ele disse que ainda queria lutar com uma pessoa. Ele pegou sua espada e gritou, dizendo que queria lutar com Belop e Switz. Ele perguntou por que era ele, não só ele ficou cagado com isso, todo mundo ficou olhando ao redor, meu Deus, tadinho dele. E ainda disse que ele nunca iria sobreviver em Hun Kandel se continuasse desse jeito. Disse para que ele andasse logo para vir lutar com ele. O prota não tava pra brincadeira, já logo disse que iria destruir ele como se fosse um pedaço de lixo. Eu falei, rapaz, isso é amizade? Imagina se não fosse amizade. O capitão caminhou em direção ao nosso prota, todo tremendo, cheio de medo, enquanto ele se preparava para receber um ataque do nosso prota. Belop perguntou a Jin se era porque ele era fraco e estava tentando moldar ele. Então Jin respondeu que simplesmente estava cansado de ter lutado contra 10 cadetes, e ele, por outro lado, estava totalmente bem. Apesar disso, ele seria mais forte que ele e por isso que ele queria lutar contra ele. Não entendeu nada, nem eu,
E ainda por cima, ele avançou para cima do Belop. Nossa, já surrou ele. O Belop conseguiu defender o ataque mesmo assim. Foi tão forte que o moleque começou a tremer. E ainda por cima, recebeu mais ataques ainda, enquanto Jin pulou para trás. Ren continuou perguntando por que Jin estava fazendo isso. Disse que era algo desnecessário. Jin falou que ele estava se defendendo bem. Ele raspou o chão com a espada, acertando assim terra nos olhos de Belop. Após isso, já preparou outro ataque e deu uma rasteira em Belop, fazendo com que ele caísse diretamente no chão, com a dor do impacto, enquanto perguntava por que o jovem mestre estava fazendo isso com ele. Então, Jin respondeu que realmente tinha chamado ele para um duelo e disse que queria lutar com ele e que se ele quisesse, ele poderia matá-lo a qualquer momento, dizendo para que se levantasse que só teria misericórdia mais uma vez. Todos estavam lá atrás comentando sobre a luta e achando um pouco desnecessário isso que estava acontecendo, que Belop para eles era muito fraco. Mas Belop se levantou e começou a usar a aura na espada de madeira, meu parceiro. Todo mundo já começou a ficar de queixo caído, enquanto a Mesa pediu para o instrutor que precisasse parar aquela luta imediatamente. Provavelmente o jovem mestre poderia estar em perigo. Porém, Jin deu uma ordem que mantesse aquilo que viram em segredo. O capitão só tinha que obedecer, porque ele também era abaixo do Jin mesmo assim, então ele só simplesmente concordou. Enquanto Top perguntava se era isso mesmo que o jovem mestre queria. Ele disse que se ele sabe usar a aura, então que ele usasse. Então ele ficou totalmente irritado e partiu para cima, dizendo que o Jin tinha cometido um grande erro. Se ele quisesse lutar contra ele, devia ter feito isso antes de lutar contra 10 pessoas. Então avançou e imediatamente atacou a Jin, quebrando a espada dele facilmente e o jogando para trás com aquele golpe. Jin então percebeu que ele estava lutando seriamente. Ele não esperava que aquilo fosse daquele nível. Ele já sabia que Belop seria bem habilidoso, já que sempre que ele luta contra outro cadete, analisa as habilidades e movimentos de seus oponentes. Mas pensar que ele já sabia usar a aura seria demais. Ele provavelmente perdia por muito pouco e avançou em direção a Jin enquanto a sua espada ainda caía. Porém foi ligeiro e com o cabo da espada acertou um golpe nele, se defendendo, e nisso fez com que a mão dele começasse a tremer e ele se sentiu ofegante após tudo isso e recebeu um golpe de espada na barriga e ficou sem ar. Após isso, Jin finalizou ele com um mata-leão e ele não estava mais conseguindo respirar. Então Jin liberou ele e disse que a luta estava encerrada. Perguntou então a Jin por que ele parou, se ele queria lutar de verdade e por que ele não tinha ido até o fim. Perguntando então para Jin se era divertido brincar com as pessoas. Ele respondeu claro que não, perguntando por que tinha feito aquilo com ele. Ele disse que doía ele tentar estimular ele dessa forma. Então falou que era muito mais doloroso passar por aquilo daquele jeito e perguntou por que Jin tinha que torturar ele dessa forma, quando se sabia algo sobre a vida dele. Mas Jin disse que não o conhecia, mas que sabia de uma coisa, que só poderia mostrar gentileza quando ele fosse forte. E também disse que ele era mais fraco que ele e ainda por cima mais gentil, elogiando isso e dizendo que gostava disso nele, mas ele precisava mudar isso, então ele não iria conseguir sobreviver no inferno daquele lugar, sendo que esperava que Belop ficasse mais forte para proteger esse sentimento no futuro. Então a comida chegou bem na hora. Os cozinheiros então perguntaram se o treinamento ainda não tinha acabado e se deveriam voltar mais tarde, porém Jin disse que estava tudo bem e que poderiam montar tudo. Então, o seu amigo perguntou se poderia pegar a sua comida hoje, jovem mestre, enquanto ele disse que ele iria pegar a sua porção hoje. Enquanto tinha ficado feliz que seu amigo agora finalmente tinha desbloqueado a sua força e que provavelmente não seria expulso dali. Porém, seu pai tinha recebido a notícia de que Jin tinha feito tudo isso do Cavaleiro Khan. Então, se Jin realmente tinha feito isso, e começou a dizer que provavelmente essa era a sua crença. Enquanto ainda trilha o caminho de um dominador, ele vai cuidar dos fracos. Khan então disse que teria que checar se essa crença tinha algum valor. Porém, o mestre patriarca pediu
que transmitisse uma notícia a ele. Disse que daria a sua primeira missão, Jim Runkandel. Em janeiro de 1795, e Jim foi reconhecido como um cavaleiro de 3 estrelas com 15 anos de idade, onde teve as primeiras férias como os cadetes. Nesse período de tempo, ou eles foram para casa, ou trabalharam em si mesmo em um treinamento pessoal. Jim passou para a classe intermediária. Ao invés de espadas de madeira, agora ele utiliza espadas de ferro, uma espada que fosse boa para ele. Então alguns cadetes pediram as suas próprias espadas. Jim também teve que encontrar uma espada boa para ele no armazém de armas do seu clã. Porém, quem escolheu a espada dessa vez foi sua irmã Luna. Ela pediu para que pudesse escolher a primeira espada dele. Deixou ela escolher. E isso ela ficou insistindo muito para que ele deixasse ela escolher, e ele assim deixou.